Recentemente na comunidade de The Walking Dead começou a circular uma fala do Andrew Lincoln de uma entrevista que ele deu há mais ou menos um mês atrás, coisa assim, onde ele responde a seguinte pergunta: você viveria o personagem Rick Grimes mais uma vez se fosse chamado? E ele meio que disse que não teria problemas em reviver o personagem desde que a história fosse boa. É meio que a régua dele. E eu achei esse pronunciamento dele muito interessante e ele é sintomático. Sintomático do porquê The Ones Who Live saiu como uma série super legal, com diversos pontos positivos, enquanto, por exemplo, Dead City, um dos mais infames derivados de The Walking Dead, beira o inassistível. Esse vídeo vai ser meio que uma reflexão a respeito de tudo isso. É uma análise do que é Dead City e do porquê eu detesto tanto essa série, do quanto ela mancha o nome da franquia e por que The Ones Who Live é uma lição a todos esses derivados. Nas nossas lives de gameplay, ou até mesmo nas lives de bate-papo com a galera, muitos chegam perguntando sobre os derivados, e eu já discorri mais de uma vez a respeito do que eu acho de Dead City, usando o termo Dead City é a morte da arte, que é uma síntese do que eu acho da série. Isso se refere ao que eu acho da abordagem geral adotada aqui. Perceba, em Dead City temos nada menos do que o suprassumo da pobreza criativa, da preguiça roteirística, da falta de esforço dedicado aos mais diversos departamentos da trama, do completo descaso para com esses personagens de tanto peso e, consequentemente, para com o fã também. Eu não sei como que foi pra você, e inclusive te convido a deixar a sua percepção nos comentários, mas eu mesmo me senti profundamente ofendido desde o anúncio da série, quando eu percebi que, na verdade, essa série tava me enganando, mano. Me enganando ao prometer algo novo envolvendo esses dois personagens, uma continuidade pra trama deles e um novo frescor, levando os mesmos para um novo cenário, no caso aqui Nova York, né? E assume-se também para tramas novas. E o fato é que nada disso é verdade. Se você parar pra refletir por um minuto, vai perceber que Dead City não criou absolutamente nada novo. É um repeteco de coisas que no passado funcionaram na série, é um repeteco das mesmas tramas que os mesmos personagens viveram durante anos, dinâmicas já exploradas à exaustão pela série principal, como por exemplo a rusga entre o Negan e a Maggie, e outros exemplos como o arquétipo do grupinho de sobreviventes da vez, o vilão tirânico e excêntrico que tem uma comunidade baseada na dominação, o envolvimento emocional do Negan para com uma figura infantil, para que ele possa aflorar mais os sentimentos e fazer com que o público goste mais dele. Perceba que tudo isso já foi feito antes. Nada disso é novo. Nada disso leva esses personagens para um novo momento. São os mesmos momentos de sempre, retrabalhados de uma maneira piorada, que é o maior problema de todos. Porque antes fosse o mais do mesmo, mas executado de forma interessante ou minimamente esforçada. Como a gente vê, por exemplo, em Daryl Dixon, por exemplo, que não inova em absolutamente nada e não traz muita coisa nova também, além da localização onde se passa a história. Mas pelo menos é bem legal de se assistir, e aqui e ali tem uma coisinha nova ou outra. E aqui, o Negan e a Maggie revivem a mesma inimizade que a 11ª temporada explorou a exaustão e que ela encerrou, inclusive, ao final da série mãe. A gente meio que tem uma conclusão disso no final. Mas aqui eles revivem uma parada que já tinha sido resolvida, porque a falta de inventividade para criar uma parada nova que seja boa para esses personagens é demais, né? Nenhuma vírgula é acrescentada ao discurso desses dois personagens. Eles não evoluem. Na verdade, é o contrário, né? Eles involuem, né? Eles regridem. A Maggie, por exemplo, se torna mais chata por conta da repetição do seu ódio pelo Negan, cujo significado já se perdeu há muito tempo para o público, ao ponto de as pessoas sentirem raiva dela, mesmo ela tendo toda a razão pra odiar o Negan e ser antipática daquele jeito. Só que, como ela parece um disco arranhado, que só sabe ser reativa e nada mais, as pessoas acabam torcendo o nariz, enquanto o Negan é aquela figura carismática e as pessoas acabam gostando mais dele. E falando sobre o Negan, esse também regride, porque ele começa a reviver seus fantasmas do passado e a flertar com a velha tirania dele, que levou diversas temporadas e muito trabalho duro pro personagem para superar o velho eu dele e se tornar um alguém melhor, provar o seu valor e deixar isso pra trás. Inclusive é uma boa jornada, né, essa que o Negan teve ao longo das últimas temporadas. Mas aquele velho Negan da 7ª temporada era mó legal, né? E super popular. Vamos trazer ele de volta pro fã pagar pau. Daí eles confirmam uma 2ª temporada e vazam imagens das gravações e tá lá, o Negan com a Lucille de novo.
só pro fã pensar: ah, mas agora vai, olha que legal, a Lucille voltou, pô. Mas cara, ele já não tinha superado a Lucille num episódio super memorável, que até conta toda a sua origem? Por que revisitar isso? Por que involuir o cara dessa forma? E não podemos nos esquecer também dos personagens secundários, que são importantíssimos pra compor qualquer história, mas que você não lembra deles, né? Não sabe o nome de ninguém, né? Pois é, rapaziada, vocês lembram do auge da série, quando você conhecia todo aquele panteão gigantesco de personagens, aquele elenco colossal cheio de protagonistas, coadjuvantes, secundários, antagonistas, e que você saberia me contar o plot de todos eles detalhadamente, como a história de cada um se entrelaçava umas com as outras, e também saberia, obviamente, o nome de todos. Sem falar desse vilão aqui, mano, o croata é literal um cosplay do Negan, né? Um cosplay do que já deu certo do passado. E nada mais do que isso, né? O roteiro deixa claro que não, ele é de fato um cosplay do Negan. Um cosplay ruim do Negan, no caso. É isso, amigos. É a morte da arte. Não é algo novo, não tem algo novo, não se tem um trabalho desses personagens e muito menos uma trama instigante que vai ficar com você depois que o episódio acabar. É o mais puro desejo executivo de gente gananciosa, aplicando o mínimo de esforço e recurso possível em algo que eles sabem que o fã vai assistir e que vai se pagar. Porque o fã tá lá prontíssimo pra assistir e defender qualquer coisa que saia de The Walking Dead. Com aquele velho e conhecido dizer que você já ouviu na internet de que, pô, quanto mais The Walking Dead, melhor, né? Veja, The Walking Dead foi um fenômeno muito colossal da TV. O público que essa série teve é um marco que pouquíssimas séries conseguem ao longo da história. O tamanho desse fenômeno era algo singular, mas manter algo artístico em relevância por tanto tempo requer um esforço hercúleo. É muito difícil, não é uma tarefa fácil. Todos os departamentos têm que estar profundamente envolvidos naquilo e suando a camisa de uma forma assustadora para fazer com que algo realmente fora da curva seja concebido. O audiovisual não é algo que se cria só por vontade de ganhar uns trocados, sabe? Mas o fã de The Walking Dead é profundamente apaixonado, pois foi profundamente impactado pelo que essa série foi, pelos sentimentos que ela proporcionou e que nenhuma obra que essa pessoa consumiu antes conseguiu proporcionar. Era fora da curva. E essas pessoas se apaixonaram tanto que se cegaram. E eu falo isso não em um lugar de arrogância. Essa pessoa não é pior por ser assim. Ela só foi profundamente impactada por uma obra que realmente é memorável. O que ela sente é um amor genuíno pela obra. Um amor tão cego ao ponto da pessoa conseguir defender os mais diversos erros da AMC. Ao ponto de aplaudir qualquer coisa que eles entreguem e que remeta ao passado glorioso da série. Por aquilo que ativa a nostalgia e que por um segundo a pessoa sente aquele resquício do que um dia a obra foi. Veja bem, a pessoa que assiste 11 temporadas de algo, e algo com tantos altos e baixos, só pode gostar muito daquilo. E a pessoa para assistir um derivado de um personagem isolado dessa obra, ela tem que gostar mais ainda. E The Walking Dead foi tão colossal que mesmo perdendo 90% de seu público, ainda hoje é algo enorme e que se paga e gera lucro. Senão eles não estariam fazendo tantas séries. Então os derivados são muito confortáveis para a AMC. Ela faz temporadas e temporadas de Dead City com o mínimo de esforço criativo ou executivo, porque vai ter gente que vai assistir e aplaudir. Do contrário, não existiriam 8 temporadas de Fear the Walking Dead, né? Uma série completamente esquizofrênica. Eu acho que falta algo ao fã apaixonado pela série, que obviamente não tem culpa nenhuma de ser assim, é claro, mas o que falta é o senso crítico, que acaba sabotando e privando ele mesmo de ter algo realmente bom da franquia. Vamos fazer um paralelo com Game of Thrones, por exemplo, uma obra baseada num dos universos mais vastos e bem escritos, produzido pelo maior escritor vivo da atualidade. Esse é um exemplo do fandom que ficou no pé da série e em seu final, quando ela errou, o fã não aplaudiu, todos odiaram aquele final e apontaram os defeitos, com a minoria muito ínfima que defendeu aquele final. E mesmo no auge da série, as pessoas criticavam muito qualquer coisa que lhes desagradassem ou saísse muito fora da obra original do Martin. Qual a consequência disso? A HBO vê a necessidade de se redimir e de entregar algo realmente de qualidade, pois só assim a franquia conseguiria sobreviver no audiovisual. E é então que vem Casa do Dragão, que é quase um pedido de desculpa aos fãs. Uma série com a profundidade e vastidão roteirística das primeiras temporadas de
esgote, a pirotecnia e alto valor de produção das últimas temporadas, com uma base sólida escrita pelo próprio Martin, e o resultado disso é um derivado que tá pau a pau com a série mãe. Uma série que você olha e pensa, caralho, isso precisava ser contado. Esses acontecimentos são históricos, pô. E nem precisamos chutar tanto o cachorro morto assim. A gente pode usar o próprio The Walking Dead como parâmetro, que no auge da série, o fandom era insuportável. E no bom sentido, a série vivia o seu melhor momento e era óbvio que tinha muita gente que enchia o saco por qualquer coisinha. Acredite, essas pessoas mantinham a AMC na linha e, portanto, a série se mantinha por muito tempo relevante, porque ela era pressionada a tentar inovar sempre, a tentar se corrigir sempre. E aí que eu volto no início do vídeo, na declaração do Andrew Lincoln. Eu disse que o fato de ele só voltar se a história for boa ser algo sintomático, porque é a mais pura verdade. Denota a diferença de primor entre Dead City e The Ones Who Live, que é colossal. Tudo que Dead City não foi, The Ones Who Live é. E eu tô dizendo aqui que é a série perfeita? Evidente que não. Há alguns problemas, há defeitos, há falhas de execução aqui e ali, mas que ela tem uma substância e peso inegáveis e um esforço criativo muito maior que Dead City, isso tem. Aqui o que a gente tem é Rick e Michonne em um novo momento mesmo, sabe? Uma faceta completamente diferente e que engrandece o personagem do Rick ao final, e a Michonne nem se fala, leva ela para um novo patamar completamente diferente. Desde a jornada visceral da Michonne atrás do Rick, enquanto ela se envolve com coadjuvantes que realmente marcam a série, até a jornada depressiva e enclausurante daquele mesmo personagem que outrora era uma força revolucionária, agora destruída pela falta de esperança e vastidão de uma ameaça militarizada muito maior do que ele. Um anseio pelo encontro dos dois personagens e depois desse encontro, um estudo profundo de personagem que destrincha as emoções mais profundas do Rick e os dilemas mais devastadores dele e deles. Pois é uma série do casal, né? Do Rick e da Michonne. É, como os mesmos vendem, uma história de amor. E tudo isso não é um repeteco. E vocês acham que é por um acaso que o Lincoln diz que só volta se a trama for boa? Não, você não tenha dúvida que esse cara, com o esforço artístico que ele exerce e sempre exerceu no seu trabalho, trouxe essa série pra cima. E não só ele, a Danai entra nisso também. Até mais, na verdade, quando vemos que o melhor episódio da série foi escrito por ela, uma roteirista premiada. Essa é a profunda diferença. Eles estavam profundamente envolvidos e acreditavam no projeto. E só por isso voltaram. Eu convido a vocês que olhem em retrocesso o trabalho desses dois e vejam o que eles fizeram por The Walking Dead. O Andrew Lincoln, por exemplo, por vezes carregou a série inteira nas costas. Mesmo no pior momento dela, naquele roteiro tenebroso da 8ª temporada e aquela produção porca, você tinha esse e outros atores ali dando sangue e valorizando tudo que lhes era entregue. Quantas vezes o Andrew Lincoln, com a sua atuação poderosa, não valorizou um texto pobre? Quantas vezes ele e outros atores não tornaram uma coreografia de luta simplória em algo incrível, só pela fisicalidade e entrega do ator ao trabalho? Quantas entrevistas a gente não tem do Andrew Lincoln falando do quanto é desgastante esse trabalho e do quanto eles têm que entregar tudo de si para fazer acontecer. Do contrário, nada fora da curva pode sair dali. Na arte, certas coisas não vêm fácil. E a minha conclusão é, que bom que temos pessoas como Andrew Lincoln e Danai Gurira envolvidos em The Walking Dead. E é claro que, como eles, temos centenas. O audiovisual é um trabalho coletivo e, como tal, precisa haver um esforço e alinhamento coletivo do todo. Não é nada fácil. Mas no final, todo esse esforço vai ser traduzido na tela, em forma de sentimento e catarse. É o que faz aquela série ser o que foi. E o Andrew Lincoln, como sendo acima de tudo um grande artista, entende muito bem essa matemática. E a Danai também. Ele se impõe. E como eles, houveram outros, como por exemplo o próprio Darabont, o pai da primeira temporada de The Walking Dead, que foi demitido posteriormente ao exigir mais orçamento para executar a visão autoral dele. A lógica do lucro e produtividade é a lógica da AMC. E infelizmente ela vai contra a lógica da arte, que é a do comprometimento completo, da entrega, do coletivo, dentre outras coisas. Que bom que o Andrew Lincoln só volta se a história for boa. Que mais se imponham assim como ele. Porque eu prefiro algo memorável no futuro do que 12 temporadas de Dead City.
E se você chegou nesse vídeo até aqui, meu amigo, não se esqueça de deixar o like no vídeo para impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo, se inscrever no canal, hypar o vídeo aí, a nova função do YouTube que tá em teste, é só puxar a aba dos comentários pelo celular pro ladinho que você vai encontrar a aba hypar, você pode hypar o vídeo e ranquear ele a níveis mais altos, não é mesmo? Considere também virar membros, meus amigos. Esses são os membros do canal que patrocinaram vídeos como esse e muitos outros, né? Projetos próprios e tudo mais. O Próximo Mundo tá chegando aí. Muito obrigado, pessoal, por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Obrigado aos membros, até mais e falou!